sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Aleluia. Na alegria e na dor. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és Deus. Muitas vezes nas horas de angústia tu chegaste a dizer Aleluia! Deus não está me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu sou contigo. Onde andares contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Aleluia. Aonde quer que eu e você estejamos, o Senhor é conosco. Ele conhece o meu e o teu caminho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando você saiu de casa, os anjos do Senhor já saíram, te acompanhando, dando livramento, cada passo. Você sabia que muitas vezes o inimigo passa perto de nós e a gente fica invisível para eles? Quantas vezes as pessoas saem, são assaltadas e aquelas mesmas pessoas que assaltaram passam por nós, a gente nem sabe. Mas mesmo o Senhor acampa ao nosso redor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas vamos à palavra de Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé e abrem a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. Glória a Deus. 1 Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus mandou. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler para ganhar tempo, que o relógio aqui não é convertido. Eu não sei o de vocês, daqui ele não é convertido. Glória a Deus. Vamos ler, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que ele venha descer com a revelação para mim e para você nessa noite, porque cada tempo mais o Senhor ele tem e ele vai dispensar. O que há de melhor aqui
que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou falar hoje aqui, ver se o tempo vai dar. Vou tentar correr um pouco. A mensagem é um pouco comprida, mas eu vou tentar fazer aqui o melhor. Glória a Deus. Vou falar sobre os 4 estágios de Davi. Os 4 estágios que Davi passou. E eu creio que cada um de vocês aqui vão se enquadrar dentro desses 4 estágios. Você vai saber qual estágio que você está. Porque muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus e a gente está perdido. A gente não sabe o que a gente deve fazer, o porquê a gente está passando aquilo, né? E a gente precisa saber. Está fazendo a vontade de Deus, a gente precisa saber em que tempo a gente está. Foi falado aqui hoje sobre o tempo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. E nas coisas de Deus também há um tempo determinado. Né? Para começar, nós vamos ver que nós sabemos bem que o povo tinha escolhido Saul como rei, né? Mas por desobediência dele, ele foi rejeitado. Né? E sendo assim ele rejeitado, Deus enviou Samuel em Belém para escolher ali um outro rei, né? Para ungir diante dos filhos de Jessé, né? E quando Samuel chegou ali, né? Passou Eliabe, né? Que ele viu logo, né? Aquele rapaz bem forte, bem, né? De aparência, e ele ficou pensando, deve ser esse. Mas o homem vê a aparência, mas ele viu o coração. E logo depois, o Senhor corrige Samuel, né? Porque Deus podia ter revelado a Samuel já quem era. Mas sabe por que o Senhor não revelou? Porque ele quis testar a visão de Samuel. Aleluia. E quantas vezes a gente precisa testar a nossa visão. Porque muitas vezes a gente vê algo, mas Deus vê outra coisa. Às vezes ninguém dá nada por mim, por você, né? Coitadinha, né? Ô, meu Deus, aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum. Mas é a aparência. Mas Deus, ele olha o coração, né? E ali o Senhor, ele testou a Samuel, né? Ele poderia ter dito, ó, vai ali, vai ungir Davi. Mas ele foi lá e deixou que passasse os filhos, né, de Jessé, para que ele dissesse ali quem era, né? Então ele logo pensou que era Eliabe, né, por ser forte, mas Deus repreendeu, né? Ele dizendo para ele que ele não vê o homem, mas vê o coração, né? Então que a gente possa aprender com Deus, com a palavra, para que nós não venhamos olhar com a nossa visão, mas com o coração. Glória a Deus. Deus sempre, ele escolhe o menor da casa, vai desprezar aquele que ninguém agrada, né? Às vezes as pessoas se iludem, né, por estatura, ou porque tem um carro, porque tem uma bela casa, né? Porque tem um belo emprego. Mas Deus, ele não está preocupado, ele não quer nada terreno, não. Ele quer as coisas espirituais que estão dentro de mim e de você. Que a gente possa sempre aprender que Deus, ele se importa mais com as coisas espirituais. Glória a Deus. E Deus, ele escolheu ali Davi. Todos os irmãos de Davi estavam na fila, mas Davi estava nos bastidores, estava lá no pasto, né? Estava lá desprezado no pasto, tocando a harpazinha dele, né? Humildemente pastoreando as ovelhas. Então os outros filhos, né, disse, não, eu estou aqui. Quando começou a passar, né, os filhos, eles pensavam que era aquele, porque estava mais próximo do pai, estava, né, mais. E Davi era sempre o menor, era o mais desprezado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você se encontra nessa posição de desprezado, é porque Deus, ele escolheu você. Amém. E não desperdice essa escolha, porque Deus conta com os menores. Eu vou tentar correr aqui porque a mensagem é grande, o tempo é pouco. Glória a Deus. E nem sempre Deus, ele escolhe as pessoas que estão à vista, não. Ele escolhe aquele que está pronto e é corajoso, né? Porque muitas vezes as pessoas veem bastidores, né? Vê porque tá no YouTube, tá não sei aonde,
né, na mídia, mas não consegue trazer uma pessoa para dentro da igreja. Então, Deus ele vê tudo isso. Às vezes não consegue trazer um familiar, não consegue trazer um amigo, não consegue trazer ninguém para dentro da igreja. E onde é que está a comunhão com Deus? Se não tem nem comunhão com os irmãos, não tem nem comunhão com as igrejas, né? Porque hoje tem muitas igrejas assim, igreja tal não vai para a igreja tal, Deus não está nesse negócio, né? Uma vez eu ouvi o pastor dizer que a gente só tem que se encontrar, a igreja tem que se encontrar lá no céu, não é aqui na terra não, deve se encontrar lá no céu. Se a gente não se unir aqui na terra, como é que a gente vai se encontrar no céu? Onde é que está, onde é que fica a palavra de Deus, o versículo que diz que como consoante é que os irmãos vivem em união, né? Então primeiro nós temos que se unir aqui, para subir todo mundo junto de mão dada, porque se a gente não se unir aqui para louvar, como vai ser lá no grande coral, né? Dividido, fulano não fala com ciclano, tal igreja não vai ajudar, né? Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que você não possa se comparar, né, com ninguém. Espere o tempo de ser chamado. E Davi, ele estava lá despreocupado, porque ele sabia, estava lá pastoreando as ovelhas dele, obedecendo. O que o pai mandou ele fazer, ele estava fazendo, né? Estava despreocupado e, no entanto, o Senhor mandou chamar. Então, não se apresse, certo? Não se apresse e não se compare com o outro. Ah, porque fulano já foi ungido outro do que eu e já é usado por Deus e já está fazendo isso, fazendo aquilo. Cada um tem o seu tempo. Usa cada um de nós dentro de um tempo diferente e de uma forma diferente. Que a gente não possa estar se comparando um com o outro. Porque para cada um Deus tem um tempo determinado. E requer um preço. Requer um preço. Eu vou chegar lá, vou tentar ser rápida para você ver que os 4 estágios de Davi, ele teve que passar por isso. Se aqui tem Davi nessa noite, vai ter que passar por esses 4 estágios. O processo de Deus sempre acontece fora dos palcos. É sempre no anonimato. Deus ele não quer aparecer ele. Se a gente tiver aqui para aparecer, então ele desaparece. Então o negócio dele é para quem está no anonimato. E Davi ele foi ungido rei sobre Judá na juventude, aos 30 anos. Aos 30 em Hebrom, e depois foi ungido a rei sobre todo Israel. Então ele reinou total 40 anos, né? E cada passagem da Bíblia, essa Bíblia ela foi escrita para nós. A gente se enquadra aqui na história. Eu não sei qual é a história que você se enquadra na Bíblia, mas se você prestar atenção, tem momentos que você vai ler a Bíblia que aquela história ali é parecida com a sua, porque foi feita para nós, né? É uma inspiração, é um momento que a gente está vivendo, né? É uma angústia. Quando fala de Ana, quando fala de José, quando fala de Moisés, então cada um a gente se enquadra na história da Bíblia. Essa Bíblia foi escrita para mim e para você, né? Para a gente aprender como é que a gente vai passar por esses estágios. Glória a Deus. E ninguém, a gente não veio para o mundo por vir. Cada um tem a sua missão. Deus ele colocou a gente. Estamos aqui hoje, vencemos, né, no útero da nossa mãe. E vencemos hoje, estamos aqui porque Deus tem um propósito da vida de cada um de nós, né? Então a gente não veio por vir. Talvez alguém aqui nessa noite veio ao mundo com palavras malditas. Tipo, não era para você ter nascido, né? Não era para você estar aqui. Me arrependi de ter tido você. Mas Deus foi Ele que te escolheu. Já foi falado aqui hoje, né? Nosso pastor Bira já falou que Deus, que Ele escolheu desde o ventre da nossa mãe. E quando Deus escolhe, está escolhido. E não tem para onde a gente correr, não. Tem que passar pelo processo, mas tem que continuar a caminhada. Glória a Deus. E a gente não vem para a igreja, não é só para estar em comunhão, não. Não é para a gente louvar, para ver planos, não. É para uma preparação. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. Porque Deus ele não quer ninguém aqui sentado, não. Porque as almas que estão perecendo estão lá fora. Né? A gente está aqui só se reunindo, se revestindo, se enchendo da palavra de Deus, aprendendo para a gente dar uma palavra lá fora para conquistar as almas. Porque é bom, está no ventilador, está no ar
toda a criatura. Então ele mandou, ele disse, ficai, era dentro da igreja e pregai. Ide. Então nós temos que se acomodar e ficar ao tempo todo. Eu estou aprendendo, né? Tem gente que fica calado, eu estou aprendendo, não sei de nada. Mas o professor ele ensina. Estamos aqui para isso, né? No final, quando a gente está na escola, não é assim, a gente aprende, a gente vai assistir as aulas, depois tem a prova, para depois receber o diploma. E você já está com seu diploma? Tem que ter o diploma para exercer sua profissão lá fora. Qual profissão? Ganhador de almas para o reino de Deus. Estamos aqui no intuito maior que nessa noite você tenha essa convicção que o maior intuito de você estar na presença do Senhor é para ser ganhador de almas. Porque foi para isso que a gente veio. Não foi só para estar de beleza, nem estar só aqui cantando, dando versículo, não. Temos que ganhar alma com o Rei de Deus. Ele nos escolheu e nos separou por isso. Glória a Deus. Porque Deus ele tem preparado grandes obras para a gente fazer. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus, ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Né? E a partir daquele momento que ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. Glória a Deus, aleluia. E antes de Davi ser ungido, ele já tinha matado urso, leão, né? Porque às vezes Deus ele permite que a gente faça coisas antes dele nos ungir. Então, se ele quer, ele faz. Mas fulano não é nem missionário, não é nem pastor, nem presbítero, e fez uma obra. Quem é que vai contender com Deus? Porque tem gente que só pensa no título. Eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou presbítero. Ele não quer saber do título, não. Ele quer saber da sua coragem. Você dispôs os 300. Ele conta aqui os 300. Né? Então não é preciso que você tenha um título para você fazer assim a de Deus. Glória a Deus. Agora, tem coisas que Deus só vai fazer depois que o Espírito Santo se apoderar de mim e de você, é necessário. E o Espírito para se apoderar de mim e de você, é necessário que a gente venha se esvaziar em todas as coisas do mundo que não agrada a Deus, de toda iniquidade, de todo pecado, tudo, avareza, mentira, tudo que não agrada a Deus. Para o Espírito entrar, primeiro a gente tem que tirar aquilo que não agrada a Deus, para a gente ser cheio de Deus. Porque como é que a gente vai ser cheio de Deus se a gente está cheio de outras coisas? Né? Então não pode. A gente tem que se esvaziar, ficar vazio das coisas para poder Deus assim encher. Vamos agora, glória a Deus, eu creio que vai dar tempo, para os 4 estágios de Davi. E um desses 4, eu creio que você vai se enquadrar no deles. E eu te pergunto qual é o que você está. O primeiro é o estágio emocional. Davi, o primeiro estágio de Davi foi emocional. Mas que estado emocional é esse, irmão? Explique. Glória a Deus. É a rejeição, é o tratamento diferente dos irmãos, rejeitado pelos pais, glória a Deus, e pelo homem. Mas o homem precisa de aparência. Mas para fazer a obra do Senhor, Deus ele quer o coração. Então, se você está passando por esse estágio de desprezo, alguém prefere mais fulano, cicrano do que você sempre é desprezado. Sempre é o mais desprezado. Está todo mundo junto, mas não chama você. Tem uma reunião de família, mas você não está. Convidado todo mundo estranho, mas você não está. Mas faz parte, viu? O escolhido de Deus. Davi teve que passar por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei quem te deixou pelo caminho, mas Deus ele está contigo. Talvez alguém que abandonou te deixou no caminho, disse que tu não servia mais, mas Deus ele continua contigo. Glória a Deus. E Deus ele ungiu Davi na presença dos seus irmãos. Quando nós lemos aquele versículo que diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, creio eu que os irmãos de Davi eram inimigos deles.
Bíblia não fala que os inimigos são do próprio tipo da nossa casa. Então, muitas vezes alguém tem o acolhimento de alguém lá fora, mas os de casa a gente não tem. E Davi, ele passou por isso. E aquilo mexia com o emocional de Davi. Isso foi um processo dele emocional que ele teve que passar. Mas ele passou ali calado. Ele sofreu todo aquele processo, porque ele já sabia quem tinha chamado ele e por onde ele tinha passado. Então, se você tem certeza que é chamado por Deus, suporta o desprezo. Deus está vendo tudo, mas no tempo certo, Deus ele vai te honrar, vai mudar uma mesa na presença dos teus inimigos. Então, não se preocupe com os desprezos. Não se preocupe porque você está separada, porque você está ali no canto, porque Deus ele está vendo tudo. Glória a Deus. E Ele tem um novo começo para a tua vida. Hoje é noite de recomeço. Deus ele vai fazer coisas novas na tua vida. Glória a Deus. Deus ele socorre o rejeitado. Não o que se sente rejeitado. Deu para entender a diferença? Deus socorre, vou repetir de novo. Deus socorre o rejeitado. Não o que se sente rejeitado. Davi, ele se sentia assim. Mas ele levava a vida dele numa boa. Ele cuidava, ele sabia controlar as emoções. Não tem aquele crente dentro da igreja que tudo. Porque fulano olhou para mim diferente hoje. Porque fulano está diferente. Porque fulano não me deu a paz. Porque hoje estão com cara feia para mim. É aquela coisa, aquele emocionalismo, aquele se sentindo coitadinho, rejeitado. Mas esse aí, Deus, ele não se agrada não. Porque tem o verdadeiro rejeitado, não tem, mas é por permissão de Deus. E quando pela permissão de Deus, Deus, ele honra. Mas aquele que se faz de coitadinho, tem muitos que se fazem de coitadinho dentro da igreja. Dizendo que é rejeitado, porque fulano só gosta de fulano. Porque é missionário e pastor, só abraça fulano. O pastor e a missionária só abraça fulano. Porque só gosta de fulano, porque só dá oportunidade a fulano. Deus só se fazer de coitadinho. E esse aí, Deus, ele não se agrada. Glória a Deus. É necessário que realmente seja verdade para Deus honrar. Né? Então, são os emocionalismos que tem dentro da igreja. Né? Mas que a gente possa realmente aprender com Davi, que Davi suportou tudo e ele não reclamou de nada. Ele aceitou. Teve todos esses processos, passou, mas ele suportou. Meu Deus, a hora já está indo embora. A segunda é a unção. Né? Davi, primeiro ele foi desprezado para depois ele ser ungido. Aí veio a unção de Deus. Quando o Espírito de Deus se apoderou dele, ele saiu da crise emocional, mas ele continuou a cuidar das ovelhas. Aleluia! Deus faz a promessa, mas você volta à vida normal. Não é porque você foi ungido hoje, que hoje você, agora eu sou missionária, eu não pego na vassoura, eu não vou lavar o banheiro, eu não vou para a igreja, agora eu sou missionária, agora eu tenho que ficar ali, aí eu tenho que ter a chave da igreja, eu tenho que andar com salto aqui, eu tenho que ficar ali, eu não posso suar, porque para não estragar meu cabelo, minha chapinha, que agora eu sou missionária, lavar o banheiro e voltar. Porque você foi ungida e já está lá em cima. Não. Existe um tempo chamado prenúncio. Prenúncio. É um tempo que é de preparação. Você foi ungido. Né? Mas vai ter um tempo para você se preparar para poder você exercer aquela função a qual você foi ungida. Então, respeite o seu tempo. Foi ungida, já desceu óleo sobre a sua cabeça, mas ainda não está acontecendo nada, você não está vendo muito, ainda não está pregando muito, ainda não está louvando muito, ainda não está sendo usada pelo Espírito Santo. Calma. Calma, respeite o seu tempo. Porque tem a preparação ainda. Vem muita coisa. Meu Deus, quando eu vejo alguém sendo ungido, que eu olho assim, eu disse, meu Deus, que a misericórdia. Não vai passar. Eu digo, Jesus, ungiu hoje. Eu disse, meu Deus, eu sei por onde eu tenho que passar. Eu costumo dizer que eu já passei por todas as provas que eu tenho que passar, eu já passei. E estou de pé. Mas é preparação. Tudo tem que ter uma preparação. Glória a Deus.
imagine nós. Não é verdade? Aleluia, Deus. O terceiro estágio, meu Deus, o tempo está indo embora. O terceiro estágio é a maturidade. Depois da unção, vem a maturidade. Como é que está a tua maturidade essa noite? Mas, irmão, como é que esse tempo aí, o que é que a gente passa? Por injustiça, por perda, falta de dinheiro. Porque quando Jesus estava naquele casamento, a mãe de Jesus, né, foi perguntar a ele, né, e foi se ele viu que tinha acabado. E ele disse: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então tem que esperar o tempo da maturidade. Jesus esperou o tempo. E quem somos nós para não esperar o tempo de Deus, né? E na maturidade você cumpre os princípios, suas habilidades. As suas habilidades farão você se desenvolver mais rápido. Davi, ele tocava harpa no palácio. Deus, ele usa a sua habilidade para você exercer o seu cargo. Qual é a habilidade que você tem? Davi, ele sabia tocar harpa. Você sabe fazer o quê? O que você souber fazer, Deus, ele vai usar essa sua habilidade para você chegar a atingir o seu grau, ao qual você foi ungido com excelência. Então descubra: eu não sei ainda qual é a minha habilidade, não sei ainda o que é que eu faço bem. Eu não sei se eu louvo bem, eu não sei se eu prego bem, não sei se eu dou a palavra bem. Então veja qual é a sua habilidade. Porque foi através da habilidade de Davi, ele sabia tocar harpa, que ele entrou no palácio. Então tem que ter a habilidade. Para chamar a atenção de Deus, para entrar, para entrar no palácio, tem que ter a habilidade. E a Davi foi tocar harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou falar sobre o quarto agora para encerrar. Glória a Deus. O quarto estágio é o da dupla honra. Eu creio. Não sei quem já chegou nesse estágio, né? Davi, aos 30 anos, chegou com o cumprimento da promessa de Davi. A unção é só uma separação. Não é porque você foi ungido e você já está pronto. É só uma separação. E há um tempo, há um processo que transforma você naquilo que você foi ungido. E eu faço uma pergunta a você dessa noite e responda para você mesmo. Está preparado para passar o processo? Tem que ter. E após uma grande luta, sempre teremos uma grande vitória. Que a gente não possa se esquecer disso para a gente ter essa força. Glória a Deus. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi considerado segundo o coração de Deus? Porque aquele que Deus ele ama, ele perdoa, ele não é orgulhoso. Então Davi tinha todas essas qualidades. Agora vamos ver, resumir se a gente aprendeu os 4 estágios de Davi e qual é o que você está. Para você sair daqui mentalizando qual é o que eu estou, para que eu possa respeitar. Emocional, unção, maturidade ou dupla honra. Qual estágio você está? Se você está no primeiro, ainda vem mais 3. Se você está no segundo, só falta mais 2. E se você estiver no terceiro, só falta 1. E se você já estiver no quarto, glória a Deus. Da dupla honra, né? Então cada um que você saiba, dentro do que vocês estão e que você respeite. Que sempre pense nisso. Que a unção de Deus não significa nada se não tiver preparação. Se não tiver amadurecimento, né? Tem que passar por muita coisa. Perda, mas são muitas e muitas coisas. Então, glória a Deus. Aleluia. Dessa noite, sou grata, né? Passei, Deus faz surpresa, mas me conta. Passei pela casa da nossa missionária indiana. Sem saber, hoje fui para o ciclo de oração, né, do irmão José, a nossa irmã Vitória, e passei na casa dela, no mesmo momento que ela estava no portão, né? Aleluia. Eu não acredito. Deus, ele marcou para a glória de Deus, trouxe mais mulheres de Deus, né? Mulher Ivânia, continue fazendo a obra do Senhor. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Deus conhece a tua trajetória.